Você que está conosco meditando o Evangelho do Dia, seja muito bem-vindo. Você que gostaria nesse dia de vivenciar um pouquinho da Palavra de Deus, ou você que, sei lá, por um grande acaso veio parar aqui, né? Veio abrir esse vídeo, que você possa nesse dia se abrir a uma experiência nova, se abrir a receber aquilo que Deus tem para você. O Evangelho que nós meditaremos hoje é o de São João, então é o Evangelho de João, capítulo 8, versículos do 51 ao 59. Ele nos diz assim: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Os judeus então disseram: agora estamos certos de que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais provará a morte? Porventura, és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Quem tu tens a pretensão de ser? Jesus respondeu: se eu me glorificasse a mim mesmo, minha glória não valeria nada. Meu Pai é quem me glorifica, aquele que dizeis ser o vosso Deus. No entanto, vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, eu seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele viu e se alegrou. Os judeus disseram então: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para o apedrejar, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É difícil escutar as verdades, né? Jesus ainda fala assim: em verdade vos digo. Porque é difícil escutar a verdade, né? Muitas vezes quando a pessoa vem e cutuca aquela ferida, aquele ponto em que a gente mais é sensível e dói não só fisicamente, mas dói no nosso coração, principalmente nessas situações. Como Jesus, ele vinha realmente para cutucar a ferida daqueles que viviam na hipocrisia, aqueles que pregavam ser algo que eles não eram. Então esses fariseus, né, que se colocavam numa posição de os sabedores de tudo, os doutores, os professores, né, aqueles que viviam a palavra, pregavam a palavra, na verdade eles não viviam nada daquilo. E aí então Jesus vem dizer para eles que, na verdade, assim, eles vão lá e falam que Jesus está com o próprio demônio, tem o próprio demônio dentro dele. Porque quando ele vem dizer lá para eles que se alguém guardar a palavra dele nunca vai ver a morte, na verdade Jesus não estava falando da morte física. Eles não tinham essa dimensão de que existia uma vida que seria a vida eterna, seria essa vida depois dessa daqui. Eles não tinham essa dimensão. E aí quando eles veem Jesus falando que não iria morrer aquele que guardasse as suas palavras, eles não compreenderam e falaram: imagina, então você é o demônio, porque como pode? Ninguém vai morrer se guardar suas palavras. E Moisés, Abraão, todos aqueles que se passaram, que foram grandes homens, que fizeram grandes coisas, enviados por Deus, morreram. E aí então eles não tinham essa compreensão e pararam nisso. Mas a nossa visão precisa ser além. A nossa visão, enquanto cristãos, é a visão de alguém que vê o que vem depois. O que nós fizermos nesse mundo hoje não é para esse mundo apenas, mas é algo que virá depois. É algo que nós estamos plantando a eternidade. Não só nesse mundo, mas depois que nós passarmos daqui, depois que nós morrermos. Né? O que nós vamos levar conosco? São carros, casas, bens? Não. Mas aquilo que a gente viveu aqui, aquilo que a gente fez pelo outro aqui. Então,
plantando isso aqui é que nós vamos ter uma eternidade, vamos ter uma vida depois dessa morte, que não é uma outra vida aqui, mas é uma vida eterna junto com Deus. Ou não, aí que está a questão. Dependendo daquilo que nós fizemos. Dependendo daquilo que nós plantamos aqui nessa terra. Depois, ainda a palavra vem nos dizer, né, quando Jesus fala lá no final, sobre essa questão de que ele conhece o Pai, que não tem por que ele mentir que ele não conhece o Pai, porque senão ele seria um mentiroso como nós. Na verdade, como eles, né, que estavam dizendo ali para ele. Porque eles, de verdade, não viviam a palavra, não viviam essa dimensão do entregar-se ao outro, de fazer algo pelo outro, para que depois na eternidade pudesse se ver os frutos disso. Mas eles oprimiam o povo naquela época. Então é interessante nós vemos essa palavra que Deus cutuca a ferida deles e chama eles de mentiroso mesmo. Fala para eles que eles são mentirosos, são hipócritas, porque não vivem a verdade. E esse é um erro grave que nós podemos cair. Então é necessário nós estarmos sempre alertas para que nós não façamos algo que nós falamos, mas não fazemos. Saímos espalhando, pregando tantas coisas, mas nós mesmos não vivenciamos isso. Isso é muito perigoso. E aí depois, de tão cutucados, eles querem apedrejar Jesus. Por quê? Porque algo incomodou, né? Algo tocou profundamente a ferida deles. Então vamos tomar cuidado para que Jesus, se Jesus está cutucando a tua ferida, não atire pedras nele, mas pare para refletir. Pense nisso. Será que não é hora de mudar? Será que as suas atitudes são coniventes com aquilo que Jesus nos ensinou? Vamos ficar com essa palavra. Deus abençoe e até o próximo Evangelho do dia.